E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL 2021 que fala o seguinte pra gente: a balança de braços iguais de balança A faz a medição por meio da comparação com massas de referência colocadas em um dos pratos. A balança de plataforma, a balança B, determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibração foi conduzido em um local da superfície terrestre e forneceu o valor de 5 kg para ambas as balanças. O mesmo procedimento de medição é conduzido para esse corpo em duas situações. A superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a balança A forneceu um valor de massa M1 e a balança B forneceu um valor de massa M2. Na situação 2, interior de um elevador subindo com a aceleração constante de módulo 2 metros por segundo, próximo à superfície da Terra. A balança A forneceu um valor M3 e a balança B forneceu um valor M4. Em relação aos resultados do procedimento de calibração, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são respectivamente. Olha só, gente, primeiro de tudo a gente precisa entender como funcionam essas duas balanças. Essa balança aqui, ela tem uma haste, né? A balança A, ela tem uma haste onde a gente pode colocar dois objetos, né? Então eu vou colocar um cubinho aqui e um cubinho aqui, ok? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o cubinho, então eu vou pintar eles de vermelhinho. E aí, a gente colocou esses dois cubinhos e para equilibrar essa balança, por ela ser um corpo extenso, a gente precisa lembrar do seguinte: existem duas condições para esse corpo extenso, né? Para que ele fique em equilíbrio, que a força resultante vai ser zero e que o momento resultante, né, o torque resultante, precisa ser zero também. Nesse caso, como a gente está querendo analisar somente, né, esse balanço aqui, o que mais vai interessar para a gente vai ser o momento resultante ser zero, ok? Pelo fato desse corpo ser extenso, essa condição vai ser muito importante para a gente. Se a gente for desenhar todas as forças que atuam nessa haste, necessariamente a gente vai ter a força peso do primeiro bloquinho, tá? Então eu vou colocar aqui P1, considerando que esse bloquinho seja 1 e esse bloquinho seja 2. E aqui a gente vai ter um outro peso. E aí a gente tem que essa parte aqui do suporte faz uma força normal. Considerando essa parte do suporte, o apoio, né? A gente vai ter o seguinte, gente: para o momento resultante ser zero, necessariamente o momento da força 1 mais o momento da força 2 mais o momento do apoio precisa ser vetorialmente essa soma igual a zero, ok? Só que como essa força aqui está exatamente sobre o apoio, a distância dela em relação ao apoio vai ser zero. E a gente precisa lembrar que o momento vai ser força vezes a distância. Essa distância vai ser em relação ao ponto de apoio. Então, se está sobre o ponto de apoio, essa distância é zero. Logo, o momento da força que está no ponto de apoio vai ser zero. E aí, para que duas coisas somadas vetorialmente sejam zero, necessariamente o módulo delas precisa ser igual. Então, a gente pode afirmar que o módulo do momento 1 tem que ser igual ao módulo do momento 2. Beleza? Essa é a condição. E aí, lembrando que essas balanças têm distâncias iguais, então a gente vai ter força 1 vezes distância 1 igual a força 2 vezes distância 2. E aí, olha só, a distância é igual, você pode também cortar. Você vai descobrir que força 1 e a força 2 precisam ser iguais, e essas forças são força-peso. Então a gente vai descobrir o seguinte, ó. Deixa eu botar isso aqui em destaque para a gente separar. A gente vai ter que o peso 1 tem que ser igual ao peso do corpo 2. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então vai ser M1 vezes G, M2 vezes G. E a gente chega à conclusão que as massas vão ser iguais.
Luiz, o que significa esse resultado? Significa dizer que se você coloca um bloquinho aqui de massa 5 quilos, a única coisa que vai conseguir equilibrar vai ser um outro bloquinho de 5 quilos. Independente se você está numa superfície lunar, porque a aceleração da gravidade não importa, só vai importar as massas. Então, a gente pode afirmar que na situação onde tem um valor, né, aqui na balança A, quando ele está na superfície da lunar, a balança 1 vai fornecer um valor de 5 quilos, ok? Porque a gravidade não vai influenciar nesse fator. E olha só, Luiz, e se tiver num elevador subindo? Pô, se tiver num elevador subindo, todo esse sistema vai receber uma força para cima. E essa força, a gente pode considerar que ela está mais ou menos no ponto de apoio, né? A gente pode considerar essas dimensões desprezíveis aqui. E aí, por estar sobre o ponto de apoio, essa força do elevador também não vai influenciar. Logo, a gente pode dizer que também no elevador, na situação 3, né, também vai marcar 5 kg. E aí a gente pode procurar as alternativas que falem que M1 e M3 marcam 5 kg. Vamos lá. M1 vale 5 kg, M1 vale 5 kg, M1 menor que 5 kg está fora, M1 igual a 5 kg e M1 menor que 5 kg. Excluímos duas opções. Vamos procurar o M3. M3 igual a 5 kg, M3 igual a 5 kg, M3 menor que 5 kg. Essa opção também está errada. Ficamos entre letra A e letra B. A gente só precisa analisar essa condição aqui, que aí a gente já sabe o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos analisar o funcionamento da balança 2. Vamos colocar esse mesmo bloquinho. A gente já sabe a massa dele. Ele vale 5 kg. E aí, você colocou ele aqui. E nessa balança, o que acontece? Essa balança de compressão, ela marca o valor da massa com base no valor da normal. Como assim, Luiz? Por equilíbrio, você tem que nesse corpo vai atuar a força normal, né, que é a força que a balança faz, e a força peso. Legal. E aí, essas forças estão em equilíbrio, então a normal precisa ser igual ao peso. E aí o que essa balança faz? Ela converte, ela pega o valor da normal que você encontrar e para descobrir a massa, ela pega o valor que você encontrou da normal e divide pela gravidade, 10. Por exemplo, pensando na Terra, né, pensando na superfície da Terra, o peso desse corpo é 50 newtons. Por quê? Peso é massa vezes gravidade. E aí, na Terra, a massa é 5 e a gravidade é 10. Tá bom, Luiz, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Calma, que a gente vai chegar lá. E aí, por equilíbrio, é normal igual ao peso. E aí, essa balança faz o seguinte, mediu aqui e encontrou 50 para o peso, né? E aí, ele vai pegar esse valor da normal e divide por 10. E aí, ela vai registrar, né? Vou colocar assim, a massa registrada pela normal vai ser 50 por 10. E isso vai dar 5 quilos. Beleza? E aí agora a gente precisa entender como que vai acontecer para medir na gravidade lunar. Beleza? Vou fazer nesse cantinho aqui de azul para a gente poder entender o exercício. Bem, o peso, né, na gravidade lunar, deixa eu jogar essa normal e o peso um pouquinho mais para cima. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte, o peso na superfície lunar vai ser a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade na Lua. E aí, a gente vai ter que isso vai ser 5, e a gravidade na Lua, ele fala que é 1,6. Então, a gente vai pegar 1,6. Só que essa balança ela foi calibrada na Terra. Então, ela sempre vai dividir o valor achando que você está na Terra. Beleza? Então, o valor da normal vai ser o valor encontrado na força-peso, que é 5 vezes 1,6, divididos por 10. E isso vai dar, se você fizer essa conta, 5, simplifica por 5 aqui em cima e simplifica por 5 aqui embaixo. Você vai encontrar 1,6 sobre 2. E aí, o que a gente está encontrando, né, nesse resultado? Nesse resultado aqui, a gente está encontrando o valor
da massa medido pela normal. E esse valor vai ser menor que 5, né? 1,6 dividido por 2 dá 0,8. Você nem precisa continuar fazendo a conta. Então, você já sabe que se o valor aqui deu 0,8 quilogramas, ele é menor que 5. E o gabarito vai ser a letra A. Mas vamos entender como funciona a medição na balança 4, beleza? Vamos lá, gente. Na balança 4, você vai ter o seguinte. Você vai ter aqui um elevador. Você vai ter aqui a balança, ó. Vou desenhar a balança de amarelo, que nem estava no problema. E vou desenhar o bloquinho. Ok? E aí, dando um zoom, o que você vai ter mais ou menos vai ser isso aqui, ó. Pegar o desenho anterior. A gente vai ter isso aqui, só que dentro de uma caixa, né? Dentro do elevador subindo. Opa! E, gente, para esse elevador poder subir com aceleração constante, a força resultante precisa apontar para cima. Nessa situação, a normal e o peso continuam atuando nesse bloquinho. Só que como esse corpo precisa subir, a normal vai ser maior que o peso. Então, a força resultante nessa situação vai ser normal, o valor maior, menos o valor menor. E aí, o que a gente precisa descobrir? Descobrir o valor da normal nessa situação. Vamos calcular a força-peso. Pela segunda lei de Newton, a gente lembra que a força resultante é o produto de massa com aceleração. Vamos fazer esse cálculo aqui. A força resultante, então, vai ser a massa do bloco vezes a aceleração do elevador, que vai ser 2. Ele informa isso na questão. E isso vai resultar em 10 newtons. Belezinha? E aí, você vai colocar aqui, ó, 10 newtons igual a normal menos o peso. O peso vai ser na Lua? Não, ele está subindo na Terra, tá? Ele está na Terra. Então, o peso vai ser o peso na Terra, que vai ser massa do corpo vezes a aceleração da gravidade na Terra. E isso vai ser 5. A gravidade na Terra vale 10, vai dar 50 newtons. Então, a gente bota o 50 aqui. E aí, 50 passa para o outro lado, vai dar 60, né? Porque vai ficar 10 mais 50, e isso dá 60. E aí, a massa medida pela força normal vai ser o valor da normal dividido por 10. E aí, você vai descobrir 60 dividido por 10, ele vai registrar 6 kg na última situação. Então, é um valor maior que 5 na situação 4, ok? É um valor de 6 kg. E assim, a gente encerra essa questão com o gabarito na letra A. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!